galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Ontem o Vitória meteu 2 no Atlético Mineiro, dentro do Barradão. O Botafogo sentou. O Flamengo sentou labiriba no Botafogo. Venha comigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês, para falar todos os resultados de ontem, né? O Flamengo meteu 3 no Botafogo. E o Vitória meteu 2 no Atlético Mineiro. Foram os 2 jogos de ontem. Vamos ver o jogo de hoje e como ficou a classificação. E o Bahia que enfrenta o Internacional às 16 horas, lá no Beira-Rio. Peia, venha com a gente. A história mudou, meu amigo. Passou o campeonato, passou esse negócio de Bavi, essas discussões é coisa do passado. Venha com a gente. Então, no dia de ontem, o Vitória assistiu todo o jogo do Vitória. Vitória e Atlético Mineiro. Vitória meteu 2-0 no Atlético Mineiro. E o Flamengo meteu 3-0 no Botafogo. Vamos para a classificação, como é que ficou? Mas antes de ir para a classificação, vamos ver o jogo de hoje. Hoje às 16 horas tem Bahia, Internacional. Também às 16 horas tem Santos e Corinthians. Às 16 horas tem Fluminense e Atlético Paranaense. Às 18h30 tem Palmeiras e Mirassol. Palmeiras e Mirassol às 18h30. Coritiba e Remo às 18h30. Bragantino e São Paulo às 20h30. Hoje ainda, às 20h30, também tem Cruzeiro e Vasco. E amanhã, Chapecoense e Grêmio. Tá certo? E amanhã, Chapecoense e Grêmio. Essa é a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? É a 6ª rodada que começou no dia de ontem. E vamos ver como é que ficou a classificação do Brasileiro? Vamos lá? Claro, evidente, falta o jogo de hoje, mas a gente já fala no dia de hoje. São Paulo, né? Que ainda vai jogar, é o primeiro colocado. Deixa eu ver aqui, São Paulo, 5ª rodada, deixa eu ver se já tem gente com 6, 7 anos. Isso, já tem com 6. São Paulo está aqui, ó. Vamos lá. São Paulo, 13 pontos, primeiro. Palmeiras, segundo, com 10. Flamengo, com 10, é o terceiro. Fluminense, com 10, é o quarto. Bahia é o quinto, com 8. E Bragantino é o sexto, com 8. Bragantino é o sexto, com 8. Vamos lá. Cadê o Bragantino? É o sexto, com 8. É? Confere. Coritiba é o sétimo, com 7. O 8º, Atlético Paranaense, com 7. Grêmio, Corinthians, que é o 11º, e o 11º, o Vitória, 11º, Corinthians, o 10º, Vitória, o 11º, todos com 7. Coritiba, Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians e Vitória, todos esses têm 7 pontos. Coritiba, o 7º, Atlético Paranaense, 8º, o Grêmio é o 9º, Corinthians é o 10º, Vitória é o 11º. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Mirassol, 12º, com 6. Chapecoense é o 13º, com 5. Santos é o 14º, com 5. 15º, Atlético Mineiro, com 5. 16º, Vasco, com 4. E aí agora vem, na ordem embaixo, Botafogo, 17º, Remo, 18º, Internacional, 19º, e o Cruzeiro é o 20º. Botafogo com 3, Remo com 3, Internacional com 2 e Grêmio com 2. Essa é a classificação do Brasileiro, tá certo? Hoje teremos outra rodada para completar tudo isso. E o Bahia que vai enfrentar hoje o Internacional, né? Sem Everton Ribeiro, que está contundido, e fora de casa o Bahia tem se mostrado, pelo menos nos 2 jogos que fez fora de casa, se mostrado melhor do que os anos anteriores. O Bahia que tem 2 resultados fora de casa e vai agora para um 3º jogo com o Internacional. Esperamos sair de lá com resultado positivo para subir, para melhorar a classificação na tabela, que a gente possa arcar um degrau a mais na tabela. Um degrau não, né? A depender da situação, nós temos 8 pontos, poderemos ir a 11. E a 11 pontos. Tá certo? Só que o Bahia tem 8 pontos. 8 pontos. E acima do Bahia tem Fluminense, Flamengo e Palmeiras, que tem 10. Segundo, terceiro e quarto. O Bahia ganhando vai para 11 pontos. E o Flamengo, como já jogou, foi a 10. O Bahia ganhando, o Flamengo já vai lá para baixo. Os outros ainda vão jogar Fluminense e Palmeiras e lá em cima São Paulo. Tá bom?
Então, que a gente espera que a gente possa sair de um resultado positivo hoje, que a gente possa triunfar lá no Beira-Rio. O Internacional, que está lá embaixo da tabela, mas isso não é ingrediente favorável, não. Está sendo pressionado pela sua torcida, né? Muito pressionado. É o 19º colocado. E eu vejo Botafogo. Olha, quando eu chego aqui, que maravilha. Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Botafogo, Internacional e Cruzeiro. 6 times do 14º para baixo. Nesse meio, entre 14º ao 20º, tem Santos, Atlético Mineiro, Vasco, Internacional e Cruzeiro. E no meio deles, né? Botafogo. E no meio deles tem o Remo. Somente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times que queriam. Pensa que é o topo de estar lá em cima? Não. Cruzeiro 20º, Internacional 19º, Botafogo 17º, Vasco da Gama 16º, Atlético Mineiro 15º e o Santos 14º. Que maravilha! E lá em cima, né, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Bahia, Bragantino, Coritiba. Olha aqui, Atlético Paranaense, Coritiba, Bragantino e Bahia. Por que eu falei esses 4? Que Bahia é o 5º, Bragantino é o 6º, Coritiba é o 7º, Atlético Paranaense é o 8º. Por que eu me referi a esses? Porque eles consideram esses times como um João Ninguém. Não é isso? Mas eles estão lá embaixo. Estão lá embaixo na tabela. Então esperamos fazer um bom jogo hoje e sair com resultado positivo lá do Beira-Rio, né? Sem Everton Ribeiro. Mas o Bahia tem um time completo, não pode estar pensando agora de quem em só Everton Ribeiro. O Bahia tem um time muito bom. E vamos agora para a pré-escalação. O Bahia que deve entrar em campo com a Ronaldo, Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos, Mingo e Juba. Repetindo, deixa eu dar uma ligadinha aqui nesse já. Repetindo, Ronaldo, Acevedo, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba. É o quinteto ali atrás. O meio de campo do Bahia poderá ser formado Nestor, Eric e Gianluca. Esse meio de campo. Lembra que eu falei? Aí agora eu vou relembrar. Eu vou concluir a escalação. Na frente, Keke Oliveira, William José e Eric Puga. Lembra que eu falei? Aí agora eu vou relembrar um fato, que eu já falei na outra gravação minha. Eric, Jean Lucas, lembra que eu falei? Nestor, Eric e Jean Lucas. Eu falei naquele jogo lá do Kings, né? Orings, que ao colocar esses jogadores lá, o Bahia disse lá que era para vir uma pressão contra eles, que eles vão de característica mais de trás, e chamou o time para cima. Mas na Fonte Nova, o Bahia fez isso no jogo contra o Vitória e conseguiu se sair bem em determinado momento. O time do Bahia pressionou. Esperamos que hoje, com eles, Nestor, Eric e Jean Lucas, a gente possa ter um time mais com desejo de ganhar e não para sair com o resultado caseiro, que é o empate para a gente, no caso lá. Né? Keke Oliveira é aquele cara que tem rapidez e Eric Puga. Substituição é com Sanávia e Ademir. Nunca mudar diferente disso. E o William José, a mudança é sempre com Everaldo. Quando a gente não inventa isso, tem tendência a montar um time competitivo, os caras sabendo a posição que ele vai entrar, sem nada de invenção. Sem nada de invenção. A invenção que temos aqui agora é a Acevedo jogar de quê? De lateral direito. Então, quando você fala Acevedo, Nestor, Eric e Jean Lucas, eu encontro nesse. Na posição que coloca ele em campo, claro, evidente. Cada um tem sua posição. Acevedo vai estar do lado de cá. Mas o perfil, lado direito, lateral direito. Mas o perfil dele qual é? A vida dele qual foi? Sempre jogando ali na cabeça de área, o cara que desarma ali. Mas vamos esperar o que é que dá? Não vamos antecipar os fatos. Diz que passarinho que fala demais caga no ninho, tá bom? Então, hoje, né, o Bahia vai enfrentar o Internacional, horário, voltando a dizer, às 16 horas, direto de lá do Beira-Rio. Tá bom? Então, obrigado a todos vocês. Retornaremos em outro bate-papo em outra oportunidade. Ótimo domingo. Bahia.